Boa noite, queridos irmãos e amigos, que neste primeiro dia da semana pode outra vez cultuar a Deus, ao Criador Supremo, se derramar na presença desse Deus maravilhoso, porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. Temos aí as notícias tão tristes de todo um contingente de mortos, e o mundo cada vez mais alarmado. Já passam de muitos milhões de casos no mundo inteiro. Nós temos aí 6 milhões no mundo inteiro de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus. E aqui no Brasil, já alcançamos 500 mil, 500 mil vidas que já foram contaminadas. E já estamos aí quase batendo a casa dos 30 mil óbitos pelo coronavírus. A situação realmente é bastante difícil. Enquanto que a ciência caminha a passos de tartaruga, porque é inoperante no momento. Nós vemos aí que o vírus, chamado coronavírus, voa como aquela ave falcão peregrino que chega a 320 km por hora no seu voo mais rápido. E é isso que está acontecendo. Portanto, nós precisamos ter, sim, muita cautela, mais segurança, cuidados. E nós temos, infelizmente, percebido que, em especial, diria assim, nas grandes metrópoles, muitas pessoas não se dão conta do risco que elas mesmas estão correndo e também colocando outras pessoas em risco. Portanto, é preciso que nós atentemos para os limites que nenhum de nós gostaria de ter. Quem é que gosta? Ninguém gosta de estar sendo tolhido, um limite sendo posto para que ele evite que ele faça alguma coisa. Mas nós aprendemos que desde a nossa concepção, desde quando nós chegamos a este mundo, nós já somos deparados com os limites, Quando bebezinho, eu me lembro, e pode você até agora dar um sorriso aí, poxa, pastor, você lembra? Mas eu tinha, acho que 2, 3 aninhos, vagamente assim, vem a lembrança de que eu tinha um berço grande lá no Irajá, no Rio de Janeiro, um berço bem grande, era um cercado, bem alto, para impedir que eu, evidentemente, caísse. Hoje em dia, as crianças com 1 ano de idade, 1 ano e meio, já estão muito espertas, mas naquela época eram mais bobas, Mas o fato é que a gente vai crescendo e os limites vão aparecendo. Na fase da pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta, e depois quando se torna bem idoso, aí volta-se a ser criança, e aí os limites começam a aumentarem. Então nós não gostamos de limites. Por exemplo, nós, de novo, falamos aqui que a justiça, as leis que vêm surgindo para trazerem proteção para nós, colocando limites para nós, muitas vezes são desrespeitadas. E nós precisamos entender esses limites. E eu gostaria de, nesta oportunidade, no último culto do mês da família, falar sobre a cerca construída por Deus. Eu queria pensar nesse tema usando o texto muito bonito, que é o texto no livro de Jó, no capítulo 1, pensando sobre esse tema, a cerca construída por Deus. Jó, no capítulo 1, 3 versículos eu irei agora ler de 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim, livro de Jó,
no capítulo 1, versículos de 8 a 10. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem Jó razões para temer a Deus? Por acaso não o cercaste de bens a ele, sua casa e tudo quanto tem? Abençoastes as obras de suas mãos e aumentastes seu gado na terra. Irmãos, irmãs, queridos amigos, aí está uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, porque trata-se da performance do nosso acusador mor, Satanás, diante do nosso Criador Supremo, para acusar aquele homem reto, íntegro, como o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus fala sobre ele. Esse texto, para nós hoje, pensarmos sobre esse tema, a cerca construída por Deus, mostra algumas lições que, a meu ver, são muito valiosas, sobretudo nesse tempo em que nós somos, às vezes, pegos de surpresa com novos limites. Começamos com um pequeno limite, olha, algumas pessoas precisam ficar em casa, olha, quem tem sintomas deve usar máscara, depois, olha, acho que é bom que mais pessoas fiquem em casa, e os limites foram aumentando. Depois, olha, todo mundo precisa usar máscara. Enfim, foi-se aumentando os limites. O texto que nós lemos aqui, quando apresentada a ideia nefasta, a ideia maligna de Satanás para Jó, ele nos ensina algumas lições que nós precisamos atentar. Muitas vezes nós lemos, a Bíblia é a boca de Deus para falar conosco. E nós devemos agradecer. Você que está aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você deve realmente ter um coração muito grato a Deus, porque você está aí, vivo, e você pode agora contemplar as maravilhas do Senhor através da sua palavra. A Bíblia, que é sim a nossa regra de fé, a Bíblia que é nossa bússola, a Bíblia que é a lâmpada para os nossos pés, a Bíblia que é a boca de Deus falando conosco, tem essas lições para nós. Em tudo que existe, não existe nada, nenhum pensamento que possa surgir na sua mente, do qual a Bíblia não possa tratar. Portanto, é sim muito importante que agora nos atemos para essas lições. Primeira lição está logo no versículo 8, que as virtudes, apresentam-se aqui as virtudes que são apreciadas por Deus. Há um apreço. O versículo 8 fala da sinceridade, né? Deus pergunta, né? Você observou aí o crente Jó, o cristão, o servo chamado Jó, você observou? Porque não há ninguém semelhante a ele. Como é bom se eu e você, como seria bom se nós sempre tivéssemos da parte de Deus esta notoriedade. Deus nota esta figura e diz: não há pessoa semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Então nós vemos aqui virtudes que são apreciadas por Deus. E agora, enquanto nós estamos vivendo em meio à pandemia, e muitos até, eu diria, pelo menos um grande número daqueles que não têm temor a Deus, vivem em ansiedade, procurando coisas para fazer, para preencher um tempo, porque estão muitas das vezes ociosos. Mas pessoas que têm temor de Deus e têm a Bíblia como a regra da sua vida,
podem tranquilamente descansar nisso aqui. E vão demonstrar essas virtudes. Vemos aqui, olha, sinceridade. Esta é uma virtude que o Senhor coloca aí, né? Fala, olha, homem sincero. Homem sincero. O uso da máscara, né? Nós agora passou a ser o uso obrigatório. E devemos sempre nos ater para olhar os bons exemplos. Não fiquemos mirando nos maus exemplos. Então, há uma lei, o uso obrigatório desse artigo, que além de proteger, nos proteger o outro, também serve para esconder um pouco, né? De quem nós somos de fato. Você usando a máscara, você não está expondo toda a sua figura, vamos dizer assim, né? Então tem vantagens e desvantagens, né? Então você, se não tiver, vamos dizer assim, do ponto de vista social, não tão bem assim naquele dia, aquela máscara te dá, né, até uma ajuda. Então, e às vezes você não se dá conta disso, de que a máscara, ela não serve somente para proteger, mas também para esconder a nossa aparência. Nós não ficamos totalmente aparentes com o uso da máscara, não é? Então, há uma certa barreira, fica faltando alguma coisa. Em relação a Deus, nós não podemos usar máscaras. Não há como agradarmos a Deus se a nossa vida não tiver plena de sinceridade. Porque não falamos apenas do aspecto físico, né? A nossa plástica, porque Deus não atenta para isso, mas o que está dentro de nós. Então, pastor, mas é possível usar máscara assim, dessa maneira? Claro que sim, principalmente no que diz respeito ao outro. Então, mas para Deus não existe máscaras que possam esconder a nossa aparência, seja ela física e principalmente espiritual. Essa é uma virtude que Deus aqui aprova. Está dizendo, vixe Satanás, vem aí, homem sincero. Então a sinceridade, você pode usar máscara sim, claro, e deve, por enquanto é obrigatório. Mas lembre-se que, embora você esteja escondendo um pouco a sua aparência física, para Deus não há como esconder nada. Portanto, tenha uma vida pautada na sinceridade, sim. Mas há uma segunda virtude. Deus fala também da retidão. Homem sincero, aí Deus fala, e homem reto. Então, a retidão, espera-se isso de qualquer pessoa. Quaisquer que sejam as pessoas. O mínimo que se espera delas é a retidão do caráter. Mas em se tratando de pessoas que têm conhecimento do Senhor, que vivem pela palavra, é claro que isso tem que fazer parte da sua vida, retidão. É lamentável que num tempo que nós estamos vivendo, como esse de pandemia do coronavírus, aonde o dinheiro da saúde tem sido, é triste dizer isso, tem sido desviado, dinheiro que era para fomentar a saúde pública, para socorrer pessoas na beira da morte, precisando desse recurso que lhe favorecesse. Aí vem os corruptos e desviam esse dinheiro, ou seja, não há retidão de caráter. Isso não pode fazer parte da vida daquele que realmente precisa do Deus eterno. Aliás, todos precisam do Deus eterno, mas daquele que realmente quer contar com isso de fato. Aquele que quer viver sob o domínio de Deus e a proteção de Deus. Tem que haver, além da sinceridade, a retidão. Essa virtude o Senhor está aqui elogiando. Vê-se, olha, homem sincero, reto. Mas o Senhor também fala de uma outra virtude, temor
temor. Jó foi elogiado pelo Criador diante do Satanás, diante desse ser perverso, cruel, que estava ali para acusar. E aí, não imaginava ele que ia receber do próprio Criador, inclusive o Criador dele também, um elogio desse. Olha, vê aí, e é um homem que é temente a Deus, e claro, se desvia do mal. Irmãos, aqui a postura de Jó, de se desviar do mal, isso implica o quê? Implica que o mal está sempre a nos obstruir, diante de nós para nos fazer pecar. Mas nós devemos reproduzir ou repercutir de uma forma plena a atitude desse homem, temente a Deus, uma postura de temor a Deus e que se desvia do mal. Essas virtudes aqui são apreciadas pelo Senhor. Mas o texto também nos fala de um ser perverso que jamais se cansa de nos acusar. É o segundo ponto. É a segunda lição. Satanás jamais se cansa de nos acusar. O versículo 9 dá conta disso. Então, quer dizer, esse então aí diz o seguinte: bem, já que é desse jeito, já que o Senhor está aí elogiando tanto esse crente, então deixa eu fazer aqui uma coisa. Nós estamos aqui fazendo uma conjectura do pensamento maligno, mas foi isso. Olha. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem Jó razões para temer a Deus? Ou seja, ele joga no colo do Senhor, ele joga no colo de Deus. Olha, ele te teme porque está sendo muito favorecido por você. Querido, querida, não podemos temer a Deus somente pelo que Ele faz por nós, a fim de nos favorecer. Porque é exatamente esta acusação que Satanás está fazendo. Ele não te teme à toa, Deus. Ele não é reto à toa, Deus. Ele não é íntegro, não é sincero à toa. Porventura ele não tem razão. Então esta é uma outra lição para nós. Que enquanto servos e servas do Senhor, não podemos, não devemos, sob pena de estarmos errando, temer a Deus somente pelo que Ele faz. Nós cantamos de fato aqui: tu és bom para mim, tu és bom. É verdade, Deus é bom o tempo todo. E nós louvamos a Deus porque Ele é bom, mas a bondade dEle transcende a nossa concepção do que é bondade. Muitas vezes o que é mal aos nossos olhos é a bondade na mente de Deus. E não há contradição na música que cantamos. Não há contradição na ideia do autor da música. Sim, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és bom, tu és bom, tu és bom para mim, Senhor. Mas a bondade do Senhor implica em muitas coisas. E isso nós, às vezes, não entendemos, por serem elas coisas que dão uma conotação de uma coisa não tão agradável, mas está dentro da bondade de Deus. Quando a nossa mãe... Eu até que fui um menino bastante bonzinho, vamos dizer assim. Meus irmãos apanhavam a beça, eu não. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Eu apanhei pouquinho, mas os meus irmãos vinham apanhando. E eu lembro que meu pai é quem dava as costas. E eu lembro que quando ele batia de borracha, né? Batia mesmo, né? E falava assim: eu tô fazendo isso porque eu te amo, porque eu sou bom para você. Quem é que acredita? Qual é a criança que acredita que o pai e a mãe são bons, né? Na hora que está ali, ligando a chinelada ou a lombada de uma borracha. Mas fazia parte da bondade dos nossos pais. Assim Deus.
Então, é preciso que nós entendamos a profundidade de dizer: tu és bom para mim. E é claro, irmãos, que aqui o acusador, o Satanás, está reverberando uma ideia que é, aliás, muito recorrente na maioria dos ambientes no mundo todo, de que nós, os servos e servas de Deus, na verdade, somos interesseiros. Infelizmente, há alguns ensinamentos que até levam a esta compreensão. Ou seja, é uma moeda de troca, mas nós que amamos e obedecemos a palavra do Senhor, nós não vemos desta maneira. Nós amamos o nosso Deus, tememos o nosso Deus, não pelas coisas que Ele faz de bem para nós, as bondades deles, as coisas que nos favorecem e nos agradam, mas é pelo que Ele é. Jó era assim, mas aqui o acusador, né? E aí a terceira lição que mostra para nós que existe uma cerca feita por Deus. O versículo 10 é exatamente isso. Aí vem o Satanás dizer: por acaso tu não cercaste de bens? Olha aí, a cerca que Deus faz. Tu não cercaste de bens a ele, sua casa, tudo quanto tem? Tu abençoastes as obras de suas mãos, tu aumentaste seu gado na terra. Irmãos, esta é uma informação valiosa que muitos de nós às vezes têm deixado de lado. Talvez por ser uma palavra do diabo, mas aqui, ora, Deus nos criou e também nos cerca para nos proteger. Deus nos criou e, na verdade, Ele faz isso. E Ele imediatamente quer, sim, impor limites para nós e nos cerca de todos os lados. Porque esta é a acusação do Satanás. E ele não está mentindo, não. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. É dessa maneira, Deus nos cercou. O Senhor cercou Jó, foi a reclamação de Deus, de Satanás para Deus. O Senhor cercou Jó, o diabo disse, o Senhor cercou ele totalmente, bens, família, casa e até o gado. Veja, querido, querida, que o diabo faz detalhamento das conquistas de Jó. Isso implica dizer, guarde isso no seu coração, que o diabo não mudou. O diabo é um ser perverso, poderoso, e ele não mudou, ele continua observando as nossas conquistas, detalhadamente, a fim de pôr fim a elas. O diabo observa cada conquista sua, meu querido, minha querida, servo e serva de Deus. O diabo, assim como ele olhava com detalhes para o que Deus estava fazendo com Jó, abençoando Jó na família dele, abençoando Jó no trabalho dele, aumentando as conquistas dele, abençoando a casa. E o Satanás cita, né? Bens, casa, até o gado o Senhor faz aumentar. Então, o diabo estava sempre de olho nas conquistas de Jó. Ora, o diabo não mudou. O diabo está permanentemente de olho nas nossas. Para quê? Para fazê-las crescer? Não, mas para pôr fim a elas. Porém, se nós estivermos dentro do limite que Deus fez para nós, se nós estivermos absolutamente tranquilos, serenos, calmos, dentro desta cerca que Deus fez para nós, Deus criou esta cerca para nós, nós haveremos, evidentemente, de ser protegidos do Senhor. E sabe de uma coisa? O diabo não pode tocar em nós, a menos que haja uma permissão do Senhor. Você que já leu essa história de Jó, sabe muito bem, isso aconteceu. E somente quando o diabo insistiu tanto, que Deus permitiu que o diabo pudesse tocar na vida de Jó. E tocou na sua saúde física, tocou, né, na sua família, destruindo todas as coisas, as suas finanças, mas foi pela permissão do Senhor. Então, assente essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã.
Meu querido, minha querida que está aí do outro lado, olha, assente isso no seu coração. Se você viver com essas virtudes, sinceridade, retidão, temendo a Deus, mesmo que o acusador esteja diuturnamente acusando você e dizendo que você é um interesseiro, que você só está dentro dos limites de Deus por interesse, não dê ouvidos a Satanás, mas permaneça dentro desta cerca que Deus criou. Deus cria cercas para nós. Deus coloca limites para nós. Se nós estamos sujeitos aos limites impostos pela nossa governança, e muitas das vezes, chegam até nós de uma forma não muito agradável, mas nós submetemos a elas, por que não nos submetermos aos limites que Deus coloca para nós? Mas há uma quarta situação que nós vamos falar também aqui no versículo, aí já pula para o capítulo 3, né? Porque acontece alguma coisa quando nós não entendemos os limites, a cerca que Deus faz para nós. Quando isso acontece, nós sempre vamos reclamar. Os versículos, no capítulo 3, versículos 20 a 23, já passou toda aquela história do diabo ter tocado em Jó, destruído tudo. Mas olha só que interessante, capítulo 3 de Jó, dos versículos 20 a 23, dão conta de que há uma reclamação. Nós sempre vamos reclamar quando não entendemos os limites que Deus coloca para nós. Diz o texto: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargosos de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que em busca de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam quando encontram a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho Deus cercou de todos os lados? Meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu irmão, minha irmã, aí está uma reclamação. Vamos nos lembrar que nós fomos obrigados, né, a usar coisas que até então não tínhamos costume de usar, seja para a nossa precaução, estar sempre limpando ali com álcool gel, usando máscaras, e nós ficamos no primeiro momento, né, reclamando. Eu reclamei, fazer meia culpa aqui, eu reclamei. Poxa vida, essa máscara, essa coisa de toda hora tem que passar álcool gel. Eu creio, eu arrisco dizer que você também reclamou. Mas no primeiro momento nós reclamamos, né? Porém, à medida que fomos nos convencendo da necessidade, à medida que fomos nos convencendo de que há um real perigo à nossa volta, nós fomos mudando a nossa mente. Nós fomos entendendo de fato que havia necessidade sim de uma precaução. Por quê? Porque foi chegado até nós um convencimento. Oxalá que isso aconteça mais vezes. Que enquanto durar esses perigos que estão rondando a todos nós, hoje acabou aquela história de que é só para os idosos. Foi noticiado mais cedo aí que 2 pessoas, mãe e filha, a mãe de 50 e poucos anos do grupo de risco cardíaca, foi internada com a filha de 17 que não tinha nada, todas as duas a Covid-19. A mãe conseguiu recuperar, saiu, a filha faleceu. E aí foi perguntado, mas como? Por quê? E aí a resposta, cadê? Não tem. É aquilo que eu falei, a ciência está caminhando a passo de tartaruga. Então não tem como. O vírus é muito veloz e o vírus está surpreendendo. Não houve resposta para a família, porque uma pessoa de 50 e poucos anos, cardíaca, contraiu a Covid-19 juntamente com a sua filha, as duas foram internadas, foram para a UTI, a mãe recuperou e a filha de 17 anos faleceu. Por quê? Não temos resposta. É preciso que nós então tomemos consciência do real perigo que nos cerca.
E exatamente aqui o texto nos mostra Jó fazendo uma reclamação contra o próprio Deus. Veja que estamos aí em meio, né, a essa discussão sobre liberdade de expressão e tal. E aqui ele não foi tolhido de se expressar. Mesmo tendo sido alguém que lá no início Deus elogiou tanto, homem reto, íntegro, né, temente a Deus. Será que Jó perdeu todas essas virtudes? Não, porque Deus nos deu a liberdade. Deus deu a liberdade e Jó poderia reclamar. Então aqui ele reclama contra o próprio Deus. Por que se concede vida a alguém que está assim? O estado dele era lastimável. Mas ele reclama exatamente no versículo 23 de uma cerca que Deus fez. Que ele fala, por que se concede luz ao homem cujo caminho Deus cercou de todos os lados? Ele está reclamando de uma cerca que Deus fez. E aí, meus queridos, é importante entendermos aqui que quando nós reclamamos dos limites que chegaram para nós, fica em casa, se afastem dos outros, usem máscaras, os protocolos e tal. No primeiro momento nós sim reclamamos. Algumas pessoas até hoje ignoram, né? Mas foram limites, têm sido limites que na verdade têm ajudado muito a nós não estarmos contaminados. Que bom que nós hoje estamos aqui, você está aí e até agora está tudo bem. Continue então, primeiramente dependendo do Senhor, mas seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, né? Da OMS, porque não é bobagem não. Nós não podemos tentar ao nosso Deus. Mas aqui a reclamação, ela pode se tornar improcedente do ponto de vista se nós também começarmos a reclamar da cerca que Deus coloca para nós. Quais seriam essas cercas que Deus pudesse colocar para nós, que Ele ou tem colocado para nós? Que cercas? Que limites seriam esses? Por exemplo, da saúde. Tem pessoas que têm uma certa limitação da sua saúde, é uma cerca que Deus criou. Deus é que estabelece, Ele é o dono da vida. Ele faz o que Ele quer, tudo obedece a Ele. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, uma cerca financeira, tem uma limitação financeira, e aí, poxa, mas eu sou temente a Deus, e como é que é isso? Vou para a corrente da prosperidade, ela é muito melhor, eu ouço coisas boas, mas Deus não quer, Deus cercou você financeiramente, geograficamente. Quantas pessoas reclamam, eu queria era viver lá na Europa, eu queria não sei o que, viver em tal lugar assim, tal, ou em tal cidade do Brasil, mas eu estou aqui com o umbigo fincado em Lusiânia. Mas quem sabe foi esse limite geográfico que Deus colocou para você, porque Deus sabe o que é melhor para você. São cercas que Deus coloca, né? Cercas de todos os tipos, né? Então nós falamos aqui cerca financeira, cerca geográfica, cerca física, né? Uma dificuldade. Nós no primeiro momento não entendemos bem por que essas cercas existem, porque Deus nos limitou nessas coisas. Mas nós temos que aceitar isso, né? Ora, a questão às vezes é muito pior. Nós estamos falando do mês da família e a questão é muito pior para pessoas que nunca tiveram a condição de ter a sua própria família. Vivem sós. Imagine num tempo desse, em que nós vivemos, tem pessoas, a gente estava vendo, eu vi lá no CNN ontem um documentário, uma coisa assim, num país que Hong Kong, um lugar que é, vamos dizer assim, é o centro de tudo que acontece, tem que passar por Hong Kong. Uma dos países que mais, aliás, a cidade, né, de Hong Kong, ela é a que mais progride financeiramente. São bilhões e bilhões, muitos bilhões de dólares que, na verdade, não são nem dólares, né? De todas as moedas que cresce muito lá, mas há um contingente grande de miseráveis. E foi mostrado o lado difícil, o lado das minorias.
lá daquele lugar, onde pessoas estão vivendo numa verdadeira jaula, é só para entrar e um pedacinho de cama, não tem nada, vivem ali, pagam caro por aquilo, e pessoas que não têm família, então, sim, pode ser esta uma cerca, pode ser esse um limite que Deus colocou na vida de alguém, que não tem nem família, mas nós temos que nos resignarmos e aceitar a vontade de Deus, porque cercas existem sim para nos proteger muitas vezes. E se nós não atentarmos para isso, sem entender e aceitar que sim, para o nosso próprio bem, Deus cria cercas para nós, como criou para Jó, nós vamos também viver reclamando. Nós vamos reclamar sempre. O que foi que Jó não entendeu de fato, pastor? Ora, o que Jó não entendeu de fato é que esse limite, essa cerca feita por Deus, não foi para impedi-lo de sair. Não foi para impedi-lo de sair. Nós, no primeiro momento, achamos isso. Me cercou aqui de todos os lados. Pronto, estou tolhido, não posso ir a lugar nenhum, estou cercado. Mas Deus criou essa cerca para cercar Jó de todos os lados, a qual ele reclama. Não foi para impedir dele sair, mas foi para impedir do Satanás entrar. Foi para impedir do Satanás entrar. Ora, se isso é verdade, e eu creio, claro que é assim, nós precisamos nos quedar diante de Deus e entender aqui que Deus coloca essa cerca ao redor de Jó, ao meu redor, uma cerca ao seu redor, ao redor de muitas pessoas, para impedir Satanás de entrar. Nós temos aí, durante alguns dias, tem sido noticiado para nós o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os protestos que vêm se repetindo todos os dias. Esta noite mais um violento protesto lá, por conta daquela questão do racismo. Nós vemos ali, imagine as pessoas que morrem da Covid-19, quando chega a morte é porque elas não conseguem respirar mais, porque o vírus ele ataca tudo dentro de nós. Mas aonde leva ao óbito é principalmente nos pulmões. Então nós vemos que as pessoas morrem porque não conseguem respirar. E vimos ali aquela imagem trágica daquele rapaz morrendo porque não conseguia respirar, mas não era por causa da Covid-19. Foi por causa de um vírus muito pior. Foi por causa de um vírus da intolerância racial, foi por causa de um vírus, de uma discrepância do que é a vontade de Deus. Aquela pessoa não, tinha os seus pares estavam ali, os outros policiais ao redor daquele homem que simplesmente com seu joelho sufocou aquele homem até morrer. E ele gritava, não consigo respirar, como se tivesse atingido pela Covid-19, não consigo respirar. Claro que quem está nessa situação num leito de UTI não tem nem mais consciência, mas é como se nós pudéssemos imaginar, ele gritando, não consigo respirar, e o joelho do policial foi apertando até ele morrer. E aí eclodiu nesses protestos que têm acontecido ali. Nós não podemos aceitar passivamente, claro, nós não vamos sair às ruas protestando, mas nós vamos aceitar isso tranquilamente, e quando tivermos condição de falar, não vamos falar, isso é inaceitável. E aí, Satanás entrou no coração daqueles que estão lá protestando. Não, primeiro entrou no coração daqueles homens perversos. Satanás entrou no coração de uma pessoa que foi capaz de matar um semelhante, uma pessoa que foi criada à imagem do Senhor. Uma pessoa só porque tinha pele negra, e é assim mesmo. Essa questão de racismo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa é uma questão estrutural, não é uma coisa assim de repente. Nós no Brasil temos um atenuantezinho, porque a nossa população, creio eu, ela tem um número grande de pessoas
pardas, morenos, mas lá é diferente. Então é uma questão estrutural que estão fazendo, matando as pessoas. Mas por quê? Porque Satanás entrou na vida dessas pessoas, entrou no coração dessa gente perversa. Por isso nós não podemos permitir de forma alguma que Satanás entre dentro do nosso coração. Nós não podemos permitir que Satanás entre no seio da nossa família. Porque vai fomentar essas ideias terríveis de nós degladiarmos contra aquilo que é carne e sangue, a qual Paulo, em capítulo 6 de Efésios, bem descreve que não é contra a carne nem o sangue que nós devemos lutar, mas contra os príncipes das potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, do 10 em diante, fala sobre isso, porque sim, o grande inimigo da raça humana é sim Satanás. Ele é o grande inimigo, ele quer destruir a todos, e quando ele consegue isso, quando consegue entrar na vida de alguém que não está sob o limite da cerca que Deus criou. E a cerca maravilhosa que nós temos, é claro, é a nossa fé, é pela palavra de Deus, porque ela mesma diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e vem de ouvir a palavra de Deus. Esta é a cerca do Senhor, para nós, a sua palavra. Se nós estivermos aqui, dentro do limite da palavra do Senhor, nós estamos cercados. Ora, poderemos até, de alguma maneira, na permissão de Deus, ser acometidos pela Covid-19, sim, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um vírus muito pior, que é o vírus da intolerância, da maldade, da crueldade, da indiferença, do desamor. Esse é o vírus pior. E se nós estivermos dentro da palavra de Deus, essa cerca nos impedirá. Aliás, nos protegerá e impedirá Satanás de entrar no seio da nossa família. E a nossa família será uma família abençoada, será um lugar de prazer, agradável a Deus. Os nossos filhos, toda a nossa parentela, todos temendo a Deus, cercados pelo limite da palavra do Senhor, poderão sim até ser acometidos com essa doença terrível, poderão até vir a óbito, e daí? A questão é que nós não permitiremos que Satanás chegue dentro da nossa vida, porque há uma cerca que nos protege. Essa é a cerca. A cerca construída por Deus. Não reclamemos. Ora, Jó não fazia ideia. Não há aqui uma condenação para Jó de forma alguma. Talvez se eu e você estivesse na mesma condição dele, nós possivelmente também iríamos reclamar. Mas se está aqui, é para nosso aprendizado. Porque houve uma reclamação. Ele reclama, né? Porque ele era um homem temente a Deus, íntegro, né? Se desviava do mal e aconteceu aquelas coisas. E ele fala, eu não aguento mais, para que eu vou viver se Deus me cerca de todos os lados? Não sejamos nós aqueles que reclamarão contra as cercas criadas por Deus. Certamente você já não reclama das máscaras que tem que usar. Certamente você já não reclama dos protocolos que tem que seguir. Certamente você já não reclama de ter que estar o tempo todo aí se afastando das pessoas que você queria tanto estar próxima. Certamente que você não reclama mais de todos os limites que vem chegando a cada dia pelo governo. Certamente você já se acalmou quanto a isso. Mas quem sabe você continua reclamando daquela cerca que Deus tem para todos, que é a sua palavra, porque você se rejeita. Aliás, você rejeita e se recusa a viver sob os limites dessa cerca construída por Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 32, versículo 10, que fala ainda assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, as misericórdias o cercarão. Ora, as misericórdias funcionarão como uma verdadeira cerca para aqueles
que temem, que confiam no Senhor. O ímpio tem muitas dores. Meu querido, minha prezada, meu amigo, minha amiga, você que está aí ouvindo a palavra do Senhor, eu quero chamar a sua atenção, se você ainda não é um servo, uma serva de Deus, se você já é uma pessoa que está obedecendo todos os protocolos, os limites que a área da saúde vem trazendo para você, a sua família, serem protegidos contra a contaminação da Covid-19, mas que você ainda não entende muito essa questão de ter que viver submetidos à palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é sim uma cerca construída por Deus para abençoar você e toda a sua família. E se você que está ouvindo essa palavra entende isso agora, a partir de agora, está entendendo, talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez você já tenha lido esse texto, mas nunca te foi apresentado dessa maneira a ideia da cerca criada por Deus, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração e agora você assenta isso no seu coração. E você quer fazer parte desse grupo privilegiado, então abra o teu coração e converta-se ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Fale assim: eu quero esse Deus, eu quero aceitar agora o meu Senhor. Eu quero passar a ser um servo, eu quero ser uma serva de Deus. Eu quero também, eu vou procurar agora como é que eu vou fazer. Então você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Renda-se ao Senhor e a sua palavra. Certamente vai estar aparecendo aí na tela um contato de algum irmão da nossa igreja, que pode ser contactado por você, e você vai ligar, você vai fazer o acesso aí, vai fazer o contato com essa pessoa, e vai dizer: olha, eu ouvi a mensagem aqui, e eu me senti tocado, eu me senti tocada, e eu quero, como é que eu faço? Eu quero entregar, me render a Deus, e eu quero agora tomar essa decisão. Então entre em contato com esse irmão que está aí, no telão, vai aparecer aí na tela, você poderá fazer esse contato, e ele certamente vai orar por você. Mas eu gostaria que todas as famílias entendessem verdadeiramente o propósito de Deus ao construir essa verdadeira cerca. A cerca que o Senhor construiu para nós é isso aqui. Esta é a palavra dele. Esta é a cerca que Deus impôs para nós. Aqui há sim muitos limites que muitas vezes, quem sabe, como Jó, nós já reclamamos. Mas olha, nesta oportunidade, no encerramento do mês da família, coloque sua família para um propósito de viverem todos da família debaixo, submetidos aos limites que o Senhor tem na sua palavra. Eu gostaria de orar por todas as famílias neste momento. Eu queria pedir que você, aí onde está, que você curvasse a sua frente, fechasse seus olhos, para que eu fizesse essa oração. Vou orar nesse momento por todas as famílias, nesta hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, como é bom poder estar de novo aqui, Senhor. Obrigado pela existência da primeira Igreja Batista de Lusiânia, por todo esse contingente, ó Deus, que o Senhor tem mantido aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor. Desde o menorzinho ao mais ancião, ó Deus. Essas almas preciosas ao Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, pela equipe que está aqui. Ó Deus, possibilitando a transmissão desse trabalho. Ó Deus, pela equipe, os levitas que cantaram, tocaram, ó Deus, músicas exaltando o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque esta é uma ferramenta que nós podemos usar para a proclamação da Tua palavra. Deus, que esta palavra não volte vazia, mas que ela encontre, ó Deus, em corações que estão ávidos por uma mudança, por uma restauração, que ela encontre um espaço, ó Deus, e possa haver um assentimento no coração desses queridos sobre esta cerca construída pelo Senhor. Os homens constroem cercas, os homens colocam muitos limites para nós, e às vezes de forma pacífica e passiva aceitamos todos esses limites, e muitas vezes, ó Deus, temos sabido e ouvido e lido de que há um grande número de pessoas que não estão querendo se sujeitar-se à grande cerca que o Senhor criou, que é a Tua palavra. Cerca para não impedir de viver, não é com esse propósito que o Senhor criou esta cerca maravilhosa que é a Tua palavra. Não é para impedir que alguém viva, que alguém tenha felicidade, que alguém tenha prazer, não.
mas é para impedir que Satanás entre na vida e destrua toda a família. Então, ó Deus, que haja esse assentimento e que nós, servos e servas do Senhor, possamos, ó Deus, repercutir esta palavra e sempre, ó Deus, e sempre cada vez mais dizer para as pessoas: olha, há uma cerca, há um limite muito mais seguro que nos protege do pior vírus, que é o vírus chamado, olha, o desamor que o diabo traz. O vírus chamado a intolerância que o diabo coloca no coração. O vírus chamado de pecado, que é uma obra específica do Satanás. Nós que vivemos debaixo do limite da cerca da palavra de Deus, nós ficamos protegidos. Oxalá o Senhor nos abençoe. Esta semana, ó Deus, que se inicia, não sabemos de fato quais serão agora as surpresas que enfrentaremos. Mas, quais sejam elas, ó Deus, nos prepare, nos dê forças e nos abençoa, Deus, e nos proteja, Deus, com livramentos visíveis e invisíveis. E, ó Deus, eu quero abençoar agora as famílias. Deus, em especial, começo pela família Pibiluz. Deus, derrama a tua Shekinah na vida de cada família que compõe esse ministério, dos membros, dos congregados, pessoas, ó Deus, que já fazem parte desta família, a família Pibiluz. Ó Deus, cada uma delas que compõe esta grande família, receba a tua Shekinah, e que o Senhor, ó Deus, favoreça essas famílias com a tua bênção, com a unção do Espírito Santo. E mesmo que falte, ó Deus, até mesmo a saúde, mas não faltará, ó Deus, o temor e a devida obediência à tua santa palavra, que é esta grande cerca. Mas eu oro também por todas as famílias do país, do nosso querido e grande Brasil, ó Deus. Ó Pai, que mais e mais pessoas estejam pregando, não o evangelho da cobiça, não o evangelho da intolerância, não o evangelho, ó Deus, da prosperidade, mas o evangelho verdadeiro que leva as pessoas aos pés de Jesus. Alcance, Deus, as pregações em muitos corações do nosso país. Oramos, ó Deus, em especial por esse pessoal, ó Deus, que está no fronte da batalha, pelos agentes de saúde, ó Deus, aquelas pessoas que estão ali, os funcionários, enfermeiros, os ajudantes, ó Deus, todos os psicólogos, os médicos, ó Deus, os maqueiros, as pessoas que transportam os doentes, ó Deus, todas estão ali correndo risco, ó Deus, alto risco de contaminação. Nós pedimos uma bênção, ó Deus, para eles, uma proteção especial. E todos, ó Deus, que estão de alguma maneira, talvez indireta, mas estão também sob risco desta contaminação, que o Senhor venha abençoar e livrar de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos, ó Deus, suplicando, ó Deus, essas bênçãos para nós, para os nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, ó Deus, não porque merecemos, mas porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido e minha querida. Que o Senhor te proteja. Amém.